Fala pessoal, mais um vídeo. Hoje falaremos desse conflito ideológico que dividiu o mundo em décadas entre dois blocos. Espera aí que é logo depois da vinheta. A Guerra Fria, que aconteceu entre 1947 e 1991, marcou a polarização do mundo em dois blocos, um liderado pelos americanos e o outro pelos soviéticos. Essa polarização gerou um conflito político e ideológico entre essas duas nações, cada qual defendendo seu interesse e a sua ideologia. A Guerra Fria impactou de diversas maneiras o mundo ao longo do século XX, e resultou em disputas no campo científico, econômico, esportivo e bélico. Esta tal guerra nunca gerou um conflito armado direto entre os Estados Unidos e a União Soviética, mas o conflito de interesses entre os dois países resultou em conflitos armados ao redor do mundo inteiro. Mas o que causou essa Guerra Fria? A Guerra Fria ela se iniciou logo após a Segunda Guerra Mundial, que, com o fim do conflito, Estados Unidos e União Soviética saíram como as duas grandes potências mundiais. E essa situação contribuiu para o surgimento de um cenário de polarização. Ao fim das negociações entre os vencedores da Segunda Guerra, a Europa ficou dividida em duas partes. Estas correspondiam ao limite do avanço soviético e os americanos durante a guerra. A parte oriental, ocupada pelos soviéticos, tornou-se a área de influência da União Soviética. Os partidos comunistas locais, apoiados pela União Soviética, passaram a exercer o poder nesses países. Estabeleceram as chamadas democracias populares. Na Albânia, na Romênia, na Bulgária, na Hungria e na Polônia e Checoslováquia foram encontradas essas democracias populares. Na Europa, somente a Iugoslávia estabeleceu um regime socialista independente da União Soviética. Por outro lado, na parte ocidental, ocupada principalmente por tropas inglesas e norte-americanas, ficou sob influência dos Estados Unidos. Nessa área se consolidou as democracias liberais, com exceção das ditaduras de Espanha e Portugal. Considera-se o início da Guerra Fria em um discurso do presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, que foi realizado no Congresso Americano de 1947. Nesse discurso, o presidente solicitava verba para combater o avanço do comunismo na Europa e alegava que era papel do governo americano combater o avanço dessa influência soviética. Com isso, se iniciou a doutrina Truman, ideologia que englobou as medidas realizadas pelo governo americano para conter o avanço do comunismo na Europa. Uma das etapas dessa doutrina foi o Plano Marshall, um plano de recuperação da Europa destruída pela guerra. O discurso praticado pela doutrina Truman utilizava um discurso alarmista que colocava o governo soviético como um governo expansionista. E o governo americano, no entanto, sabia que a postura dos soviéticos era uma postura defensiva, porque o país estava destruído pela guerra e buscava garantir seus interesses apenas numa zona de influência. Além disso, outro ponto importante é que as dificuldades econômicas que os países europeus enfrentariam no pós-guerra poderiam abrir o espaço para o avanço do comunismo, o que preocupava os americanos. Assim, os americanos desenvolveram um discurso maniqueísta que foi responsável por polarizar a relação entre as duas nações. Os soviéticos, que a princípio se interessavam apenas em garantir o controle na zona de influência, acabaram incorporando o discurso dos Estados Unidos maniqueísta, o que concretizou a polarização da Guerra Fria. E essa Guerra Fria ela é caracterizada por diversos pontos. Pela polarização, pela corrida armamentista, pela corrida espacial, a interferência estrangeira e a cooperação política e militar. Vamos falar um pouco de cada ponto. No caso da polarização, foi pelos dois blocos, um sobre influência americana, o outro sobre influência soviética. Com isso, os americanos e soviéticos possuíam uma retórica agressiva contra seu adversário e tinham aliados estratégicos.
houve uma tentativa de alguns países de realizarem uma política externa independente, sem que fosse necessário se aliar a um dos dois países, como é o caso da Iugoslávia. A corrida armamentista era a disputa entre as duas nações que procurava se mostrar como uma força hegemônica, motivando ambos os países a investirem pesadamente no desenvolvimento de armas de destruição em massa, como as bombas nucleares e as termonucleares. A corrida espacial foi a disputa entre essas duas nações que se manifestou-se na área da tecnologia entre 1957 e 1975, sendo a exploração do espaço, como um todo. A interferência estrangeira, os dois países realizaram, foram ao longo dos anos da Guerra Fria, uma série de influências em nações estrangeiras. Era uma forma de garantir os seus interesses. Isso foi feito no Brasil, por exemplo, que foi alvo quando os americanos apoiaram o golpe militar de 1964. A cooperação política e militar também ocorreu ao longo dos anos da Guerra Fria. Americanos e soviéticos procuraram garantir a sua influência sobre seu bloco, e para isso criaram grupos realizando cooperação econômica, política e militar entre seus aliados. Mas o que foi o Plano Marshall e a Comecon? Ambos planos dos dois blocos. O Plano Marshall foi criado pelos Estados Unidos para financiar a reconstrução da Europa e conter o avanço do comunismo. Os soviéticos, em contrapartida, criaram seu próprio plano, o Conselho para Assistência Econômica Mútua, o Comecon, que garantia apoio econômico aos países do bloco comunista. A OTAN e o Pacto de Varsóvia também foi criado durante a Guerra Fria. A OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, foi criado como uma aliança militar entre os países aliados do bloco Estados Unidos. Em 1949 foi o ano da criação desse pacto. O Pacto de Varsóvia, por sua vez, foi criado em 1955 e visava garantir a segurança dos países do bloco comunista. Alguns importantes acontecimentos durante essa Guerra Fria pode ser citado a Revolução Chinesa, que a China sempre foi influenciada desde 1920 pelos comunistas. Teve uma guerra civil travada pelos nacionalistas, apoiados pelos Estados Unidos, e os comunistas, apoiados pela União Soviética, que depois do fim da Segunda Guerra isso se intensificou e acabou se tornando uma China comunista em 1949, o que fez os Estados Unidos ficar alarmado com essa situação e investir pesado no Japão e na Coreia do Sul. Podemos citar a Guerra da Coreia, que foi travada de 1950 em 1953, contou com o envolvimento de ambos, americanos e soviéticos, e o conflito acabou sendo encerrado sem vencedores e a península permanece dividida até hoje. A crise dos mísseis de Cuba foi o momento de maior tensão em toda a Guerra Fria. Ocorreu em 1962 em Cuba, quando a União Soviética instalou mísseis balísticos em Cuba. A Guerra do Vietnã, que ocorreu de 1959 e 1975, foi um dos momentos mais tensos dos Estados Unidos na Guerra Fria. Esta guerra foi cara para a economia americana e custou milhares de vidas ao seu exército, que se retirou do país em 1973, derrotado. Podemos citar também a Guerra do Afeganistão, de 1979, que é conhecido o Vietnã dos soviéticos. Os soviéticos invadiram o Afeganistão em 1979 e, exauridos economicamente, acabaram se retirando do Afeganistão em 1989. Um ponto extremamente importante da Guerra Fria é a Alemanha, que foi um local de extrema importância porque ali a polarização se manifestou de forma intensa. O país foi dividido em zonas de influência no fim da Segunda Guerra e elas resultaram no surgimento de duas Alemanhas, a ocidental, dos Estados Unidos, e a oriental, aliada à União Soviética. Essa divisão também foi refletida na cidade de Berlim, a partir de 1961, que foi dividida por um muro construído pelo governo da Alemanha Oriental, em parceria com a União Soviética, é claro,
onde os comunistas queriam colocar um fim à invasão da população da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental. O Muro de Berlim permaneceu de pé durante 28 anos e foi símbolo da polarização desses dois blocos durante a Guerra Fria. Mas e o fim da Guerra Fria? Como que ocorreu este fim? No final da década de 70, a economia da União Soviética começou a entrar em crise. Essa crise foi resultado da falta de ação do governo soviético para dinamizar a economia do país. Ela já se demonstrava em atraso tecnológico e econômico em relação às grandes potências do mundo, como os Estados Unidos, e os indicadores sociais do país estavam caindo avassaladoramente. A disparada no valor do petróleo naquela época criou um clima de falsa prosperidade, que impediu que reformas na economia soviética ocorressem. O envolvimento do país na Guerra do Afeganistão e o acidente nuclear de Chernobyl em 1986 contribuíram para o fim da União Soviética, pois impuseram pesados gastos a um país que a economia já estava fragilizada. O último presidente soviético, Mikhail Gorbachev, foi eleito em 1985. Ele assumiu o comando soviético e ele tinha como função solucionar essa crise que o país estava enfrentando. Naquele momento, ele começou a realizar reformas como Glasnost e Perestroika, de abertura do país para o Ocidente, sobretudo na economia. E elas levaram ao desmantelamento da União Soviética. Quando Gorbachev renunciou, em 25 de dezembro de 1991, a União Soviética foi dissolvida. No seu lugar, 15 nações conquistaram sua independência, e o Bloco Socialista deixou de existir no leste europeu, o que foi o marco do fim da Guerra Fria. Então, pessoal, finalizei esse vídeo, mais um vídeo. Se vocês gostaram do conteúdo, deixa aquele like, comenta aí sugestões, dá aquela compartilhada que é muito importante. Faço esse conteúdo de coração, então se eu ver que vocês estão se inscrevendo, que vocês estão dando like, eu vou continuar fazendo esse trabalho porque eu amo ele de coração e é para vocês. Então, até a próxima. Valeu!